Vamos aproveitar e falar com o André Jancaves sobre isso, né? Sobre a declaração do ministro da Economia, Paulo Guedes. O que chama atenção é o ministro tomar a frente dessa reunião, né? Para tratar da vacina da Pfizer, ir lá e falar sobre isso, né? Com todos os jornalistas. E aí ele fala dessa preocupação com a economia e, claro, do coronavírus, da pandemia. E que um também não anda sem o outro. O que você acha dessa previsão? Ele falou também que a economia está voltando em V. De fato, isso está acontecendo. O que você achou da avaliação do ministro estar à frente desse anúncio, digamos assim? Marcela, primeiro de tudo, a gente vê que existe uma pressão no mercado financeiro a respeito de medidas mais enérgicas contra a Covid-19. Então, uma das maiores preocupações na Bolsa hoje é o aumento do número de casos aqui no Brasil e, consequentemente, a baixa quantidade de leitos de UTI disponíveis para tratar a população. Então, isso também está diminuindo em muito a estimativa para a economia para 2021. Quando ele fala em economia se recuperando em V, como você mesmo perguntou, Marcelo, em alguns setores, a gente até falou na semana passada, os resultados da indústria, por exemplo, começa a entrar mais ou menos no mesmo ritmo que estava em janeiro, ou seja, antes da pandemia. Mas tem muitos serviços que ainda não estão conseguindo fazer isso. Por exemplo, serviços que representam 70% da economia ainda está longe de voltar para esse patamar. E, de novo, a gente está agora no meio de um lockdown, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, e outros estados também já estão adotando essas medidas para tentar diminuir a disseminação do vírus. Então, quando ele fala isso, ele sabe que o problema é grande e aí também ele comentou sobre o auxílio emergencial, que são os 44 bilhões de reais que eles vão liberar esse ano. A economia só não caiu mais no ano passado por causa também do auxílio emergencial, mas a gente tem uma diferença muito grande de 2020 para 2021. No ano passado, foram quase 300 bilhões para as pessoas, né? Então, foram mais de 60 milhões de pessoas recebendo pelo menos R$600 por mês. Durante 6 meses agora, a gente está o quê? Com um plano aí de dar pelo menos R$250 ou 350, dependendo aí como o próprio ministro falou, mas durante 4 meses. Então, o impacto na economia não vai ser tão grande, porque isso é dinheiro na veia, isso é o consumo na veia, isso faz a economia crescer. Para esse ano, a gente não tem essa força de um auxílio emergencial mais robusto. Então, qual que é a chance? Ele falou, e o próprio presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, já falou em determinada ocasião, que é a vacinação em massa. Por isso que ele está pressionando, por isso que ele está negociando, inclusive, e falando, temos 20 bilhões e vamos poder colocar mais. A questão quanto mais tempo a gente demorar, mais tempo a economia vai demorar também para se recuperar.